prefere? 1 milhão na sua conta hoje ou toda a sabedoria do mundo para nunca mais perder tudo? Já viu esse tipo de conteúdo? Aqui na internet provavelmente você já deve ter visto esse tipo de conteúdo. O que você prefere? Uma fortuna agora na sua conta ou aprender a ganhar dinheiro e nunca mais ficar sem dinheiro? O que tem a ver esse assunto com o capítulo hoje? É o capítulo de 1 Reis, número 3. Tem tudo a ver, pessoal. Se você ficar comigo até o final, você vai ver que esse capítulo ele é muito mais atual do que você imagina. Faz todo sentido o pedido de Salomão a Deus, e é isso que eu quero refletir com você aqui hoje. Beleza? Eu me chamo Olavo, pessoal, eu leio a Bíblia pela primeira vez, estou aqui lendo um capítulo por dia e trazendo uma reflexão aqui do que a gente entende, do que a gente achou, né? Do que a gente pode conectar esse assunto com a nossa vida. E aí convido você a vir comigo. Beleza? Bom, esse contexto aí de capítulo de 1 Reis 3, acontece uma coisa interessante. Bom, Salomão ele já está como rei, né? E o que ele faz? Uma das primeiras atitudes que ele toma é criar uma aliança, fazer uma aliança com o Egito. Ele vai até o faraó, combina com o faraó, toma uma filha dele, né? Pega uma filha dele, casa-se com uma das filhas dele, e aí ele entende o quê? Estrategicamente é perfeito. Por quê? Eu amplio os meus domínios e mais, eu evito que esse povo de repente entre em guerra comigo, porque é um povo forte, é um povo grande e eu evito esse tipo de coisa. Eu amplio o meu domínio e evito uma possível celeuma caso isso venha acontecer. Beleza? Só que isso daí ele faz sem consultar a Deus. Eu não vejo ele consultar a Deus na Bíblia, não relata isso, né? Logo depois a Bíblia relata que ele ama o Senhor, ele declara amor ao Senhor, ele é fiel ao Senhor, ele quer seguir aquele legado que o pai dele deixou, que Davi deixou, de fidelidade com o Senhor, de obediência ao Senhor. E durante um sonho, Deus aparece para ele. E aí fala com ele, Salomão, o que você quer? Diga o que você quer e eu vou te dar. O que você quiser. Pensa nisso, para pra pensar nisso. Já pensou? Se Deus aparecesse para você e perguntasse isso, o que você pediria? Imagina aí. Aí Salomão faz o seguinte, o que Salomão faz? Ele fala, Senhor, o que acontece? Eu agora sou rei, só que eu não tenho experiência nessa atividade, eu não sei exatamente quando eu estou certo, quando eu estou errado. O que eu vou pedir ao Senhor? Eu peço ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me capacite de conhecimento para que eu tenha atitudes corretas, atitudes justas, atitudes que estejam de acordo com a minha posição e que sejam boas aos seus olhos e, consequentemente, daqueles que eu vou governar. E aí Deus fica, eu não vou dizer que foi surpreso, porque não foi, porque Deus sabe tudo que está no nosso coração, mas eu acho que Deus, de certa forma, fica assim, poxa, que legal que ele reconhece isso, né? Que ele tem essa atitude, diferente de outros reis. Diferente, por exemplo, de Abraão, que quando Deus chama para conduzir o povo, fica apavorado, não vou e tal, eu não vou, e o Senhor, eu não tenho capacidade, né? Enfim. E ele confia, Salomão ele não questiona, ele fala, mas ele diz para Deus, olha Deus, eu vou, mas só que eu não tenho experiência nessa atividade, como é que eu faço, né? Como é que eu vou saber que eu estou certo, que eu estou errado? E Deus, além de dar essa capacidade, além de dar toda a sabedoria para Salomão, Deus ele fala para Salomão, né, você vai ser o rei mais sábio antes e depois. Nunca vai ter um rei, nunca vai ter tido um rei antes mais sábio que você, e nunca vai haver um rei mais sábio que você depois disso, né? E Salomão, além disso, Deus ainda fala o seguinte, e além disso, como você não me pediu, eu ainda vou te dar riqueza, vou te dar saúde, vou te dar tudo que você merece por conta de você não ter pedido. Você pediu aquilo que realmente faz sentido, que é aquilo que realmente interessa, que é o conhecimento, que é a sabedoria. E aí, logo depois disso, acontece uma situação que a Bíblia mostra que imediatamente essa sabedoria ela foi incorporada a Salomão. O que acontece?
Salomão está lá no trono e tudo mais, e chegam duas mulheres reclamando um falatório tal. O que aconteceu? Resumidamente, essas mulheres, elas tinham filhos recém-nascidos, e um dos filhos morre, né? Porque uma dessas mulheres, ela dorme em cima, ela adormece em cima da criança, a criança infelizmente vem a perder a vida. E aí elas vão até o rei, por quê? A pessoa que perdeu o filho, o que ela fez? Ela pegou o filho da outra. Essas duas mulheres, elas moravam na mesma casa, no mesmo recinto, e aí, a proximidade muito grande, enfim, morreu o filho de uma, a outra foi, pegou o filho e falou, não, meu filho é esse aqui, o que morreu foi o seu. E fica essa celeuma, não tem testemunha para falar ali, né? Eu vi, não tem, só tem as duas ali, e as duas crianças, uma morre, a outra recém-nascida. E aí elas pedem, senhor, por favor, senhor rei, resolve aqui essa questão, né? E aí Davi faz o seguinte, Davi fala assim, vamos resolver o seguinte, vamos resolver isso daí. Me dá lá a espada. Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir a criança em dois, cada uma fica com uma metade e fica tudo certo, beleza? Tá resolvido, batido o martelo. Só que aí nisso, uma das mães fala o seguinte, não, tá bom, é isso mesmo, nem eu nem ela. Então divide, não vai resolver. Ela sabia que naturalmente a criança não ia sobreviver, né? Mas a outra mãe diz o seguinte, não, pelo amor de Deus, não faça isso, senhor rei. Não tire a vida da criança, deixa a criança com ela, então, pode deixar com ela. E aí o rei percebe, né, percebe no coração dela que na realidade ela está abrindo mão de ser mãe daquela criança, né? Porque o filho realmente era dela, e ela prefere que o filho continue vivo, se for o caso de não ficar com ela, mas ela prefere que o filho continue vivo. E aí ele fala, não, entregue a criança a essa aqui, porque essa aqui realmente é a mãe. E aí o povo percebe de cara, né? O povo fica até assustado, fala, caramba, olha, ninguém sacou isso, olha a atitude de Davi. Percebe-se, né? É perceptível, inclusive a Bíblia relata, que essa decisão é uma decisão que está sendo orientada por Deus. Aquele conhecimento que Deus capacitou Salomão, é como se ele tivesse uma conexão com Deus, e Deus está dando sempre as atitudes mais adequadas para que ele pudesse fazer. O povo fala, rapaz, esse é o rei. Esse rei realmente ele tem conexão, ele tem realmente ligação, ele tem comunicação com Deus. E a reflexão do capítulo, o capítulo tem outras situações, mas a reflexão é essa. O que a gente pede a Deus, né? O que a gente pediria, como eu perguntei lá, o que a gente pediria a Deus se a gente tivesse cara a cara com ele, se ele aparecesse para a gente no sonho e perguntasse, né? Não o gênio da lâmpada, não o gênio da lâmpada com aqueles 3 pedidos, mas Deus. O que a gente pediria realmente a Deus? A gente pediria por alguém, a gente pediria posses, a gente pediria o mal de outra pessoa. O que a gente pediria? Porque todo dia quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir, enfim, no momento da nossa oração, é importante que a gente tenha isso em mente, né? O que a gente está pedindo a Deus? O que a gente está desejando ao outro? O que a gente está esperando de Deus, né? O pastor Zé Bruno é um pastor que confronta muito, né, as atitudes, e ele tem uma pregação que ele fala muito disso, que é aquela questão da gente ver Deus como esse gênio que eu falei aqui. É o nosso empregado. Vou fazer isso aqui e no final do mês você me paga o salário. Vice-versa, né? Eu mando você fazer uma coisa, você vai fazer isso aqui, mas no final do mês eu te pago o salário. O salário é a nossa oração, é a nossa atitude crente, a nossa atitude corretinha, né? E muitas vezes eu entendo que a gente também realmente age dessa forma. A gente não percebe, eu acho que às vezes, mas às vezes a gente coloca Deus como se fosse, Deus, vou estudar aqui, eu vou fazer tantas orações, eu vou fazer a promessa, eu vou fazer isso, vou fazer jejum, eu vou fazer não sei o que, mas eu quero que o Senhor no final do mês consiga fazer sim, que meu filho passe na prova tal, que meu filho isso, que eu ganhe o tal, que eu seja promovido. Quando na realidade Deus está pedindo que a gente se transforme, que a gente seja uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa que pense mais em dar e entregar do que receber. Essa atitude de Salomão, ela é extremamente atual, e ela mostra isso. Salomão, ele podia pedir o que ele quisesse. Ele está pedindo o quê? Sabedoria para ele poder atuar, para ele poder lidar com as demandas desse povo que Deus escolheu para que ele fosse o governador. Ou seja, ele está pensando mais nas pessoas nesse momento do que nele próprio. Ele está pensando, Senhor, olha, o Senhor me deu aqui uma missão muito grande,
eu estou honrado por isso, eu vou nessa, vou segurar essa onda, mas me dá capacidade, me dá aí o conhecimento que eu preciso ter para que eu não seja injusto, como talvez ele tenha pensado nisso, como outros já foram, e para que eu seja um rei tão justo ou até melhor que o meu pai, né, que foi um grande rei, o maior rei de Israel, certo? É isso que Salomão está pedindo, para que ele tenha a condição, a possibilidade de fazer o melhor reinado que puder ser feito, que ele puder fazer. Entende? Entendo que seja, eu acredito que seja isso que a gente deva pedir nas nossas preces, pessoal. Nas nossas orações, nas nossas preces, quando a gente está ali em conexão com Deus, com tempo de qualidade com Deus, como o pastor Diego fala, pedindo realmente a Deus, falando só com Deus, pedindo a Ele que nós possamos ser pessoas melhores, possamos ter as soluções para resolver os problemas que acontecem cotidianamente na nossa vida, mas também saber conviver com as soluções, porque a gente já falou sobre isso aqui. Muitas vezes a solução acaba se tornando um problema pela maneira que a gente recebe essa solução. Então, que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos ter discernimento para resolver as questões e para também conviver com as soluções que são tão importantes quanto um problema que você venha ter, quanto uma demanda que você tenha que resolver. Às vezes você ganha uma coisa, você é promovido, você recebe um parabéns e você acaba se achando autossuficiente, se achando mais do que Deus, que foi aquele que capacitou, é aquele que capacita, é aquele que nos dá a oportunidade de tudo nessa vida. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado dos vídeos que a gente faz aqui todos os dias, tá? Muito obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.